CBN Esportes Campinas. Muito bem, são 11 horas e 12 minutos, horário oficial do Brasil. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Como nós explicamos ontem durante o CBN Esportes, nesta semana, a partir de hoje até sexta-feira, o CBN Esportes exclusivamente no nosso YouTube, do.com/CBN Campinas. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite este momento para se inscrever, já deixe seu like aí também na nossa transmissão para ajudar no engajamento. Estaremos aqui diariamente com uma edição especial do CBN Esportes para vocês aqui no YouTube, porque no Dial, no FM 99.1, estamos em semana de sabatina presidencial, a CBN em rede em todo o Brasil, para entrevistar e sabatinar alguns candidatos à presidência da República. Alguns destaques aqui dessa terça-feira: tivemos ontem o encerramento da 24ª rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense foi ao Rio de Janeiro e venceu o Botafogo por 3-2, com destaque para o Kevin Viveiros. O colombiano foi autor de 2 gols e, com o resultado, o Furacão permaneceu na terceira colocação com 44 pontos. O Bota é o 11º com 30. Premier League, fim da primeira rodada com vitória do Chelsea fora de casa sobre o Fulham, ontem à tarde 3-2. O brasileiro João Pedro fez um dos gols da vitória do time londrino. No tênis, o João Fonseca está fora do US Open. Tenista de 20 anos, número 26 do mundo, não se recuperou a tempo de uma lesão no abdômen, desistiu de última hora do último grande slam da temporada. Copa do Mundo Feminina, a FIFA vai realizar o sorteio da primeira fase da Copa do Mundo no dia 11 de dezembro. A data foi confirmada no Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro, o mesmo local que vai sediar justamente o evento daqui a 4 meses. E na Copa do Brasil, hoje começa a fase quartas de final da competição. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam às 9 da noite no Mineirão. Amanhã tem Vasco e Vitória no Rio de Janeiro, Palmeiras e Santos em São Paulo. Na quinta, Grenal no Beira-Rio, fechando os jogos de ida. E agora, gerando nosso time aqui também presente, time completo, hein? Com o destaque agora da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Ontem foi um dia agitado nos lados do Majestoso. Bom dia pra você. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pro internauta que tá acompanhando aqui o CBN Esportes. Um dia que era pra ser importante na vida da Ponte Preta, acabou em confusão e em tumulto entre os conselheiros na Assembleia Geral de Sócios para decidir a transformação da Ponte Preta em SAF ou não. Porém, houve muita discussão, muita polêmica e no final das contas a reunião ela foi adiada para uma nova data. Quando vai acontecer, ainda não se sabe. Depende do Conselho Deliberativo que tem na presidência José Armando Abdala Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, inclusive, o diretor jurídico da Ponte, o Dr. Spesse, que vai explicar tudo o que aconteceu durante essa reunião que foi quente lá no Salão Nobre Pedro Pinheiro, no Majestoso. E o destaque do Guarani hoje. É um dia importante do Guarani porque teremos a apresentação do novo comandante. O homem tá na casa. Humberto Louser já chegou ontem, comandou o primeiro treino, conversou com os jogadores e hoje vai ser apresentado às 2 horas da tarde lá na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Humberto Louser, inclusive, já chamou o torcedor do Guarani pro jogo de sábado contra o Brusque. Vale a classificação para o Alviverde e claro que daqui a pouco a gente fala um pouco mais da chegada de Humberto Louser. Detalhe, hein? Tem promoção de ingressos para o torcedor do Guarani que estiver com a camisa, vai pagar apenas R$10. Muito bem, são os destaques aqui de Antônio Lupi. Antes de continuar aqui com os nossos destaques, só lembrando que você pode mandar a mensagem no nosso WhatsApp, que a gente registra em 991869070. 991869070. E tem um detalhe importante também, hein? Quem quiser acompanhar aqui pelo YouTube no chat, pode mandar também, que eu estou com ele aberto aqui, ó. Já temos aqui, ó, o Jacir Ferreira, tá pedindo para todo mundo renunciar. Samuel Viana também tá aqui, Cristiano Salvione tá sempre... O Nascimento, hein? Será que é seu irmão? Nascimento W9.
É seu irmão ou não? Nascimento W9. Não, né? Que eu Não saiba, conhece, não. né, Não Corsato? saiba, não. Tá todo mundo aqui na área, então quem quiser participar pelo chat pode ficar à vontade que eu vou ler também as participações. Fábio Scheib com a gente também aqui no nosso CBN Esportes em youtube.com/CBN Campinas. Qual é o seu destaque? Bom dia, Fábio Scheib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, internauta ouvinte da Rádio CBN também no YouTube. Eu destaco a Libertadores da América, que hoje define o último classificado às quartas de final. Tem Independente Del Valle e Tolima, jogo no Equador. Vale lembrar que esse duelo foi atrasado devido aos terremotos na Colômbia. Na semana passada, o primeiro jogo, o Independente Del Valle ganhou fora de casa do Tolima por 1-0 e agora joga por um empate jogando no Equador para se classificar e ser o adversário do Flamengo na próxima fase da Libertadores da América. Portanto, nesta noite, conheceremos os 8 classificados, então, da Libertadores da América nas quartas de final, Júlio. Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia. É o ouvinte internauta CBN, uma terça-feira importantíssima, né, para o futebol de Campinas. De um lado a Ponte Preta fora de campo, com definições ou indefinições, né, mas muito tumulto ontem numa assembleia importantíssima, que seria importantíssima para o clube. E o Guarani dentro de campo, iniciando a era Humberto Louser, com uma responsabilidade gigante aí de vencer o Brusque no final de semana, se classificar e aí sim, vida nova dentro da própria Série C do Campeonato Brasileiro. É isso. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera, né, que tá interagindo com a gente aqui, tanto no chat como também no nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Fique à vontade para mandar aí interações. Ontem estava o presidente do clube na decisão mais importante, ou o presidente é o Eberlin? Curiosamente, o Rodrigo Lima tá mandando aqui. Eu fiquei me perguntando, em nenhum dos vídeos que circulam Torrano, e das né? pessoas que eu conversei, ninguém mencionou o Torrano, né? Ninguém mencionou o Torrano porque todo mundo sabe a maneira como a Ponte hoje ela é gerida, né? Existe o presidente, o Luiz Torrano, mas quem toca, né, essa nave problemática da Ponte Preta é o vice-presidente, mas é o presidente de fato, o Marco Antônio Eberlin. Isso me faz lembrar o Corinthians dos anos 90, né, em que era o presidente Vicente Mateus, mas quem era a presidente era a esposa do Vicente Mateus, a Marlene Mateus. Era mais ou menos igual o Torrano e o Eberlin. A Marlene presidente, mas quem tocava o dia a dia do Corinthians era o Vicente Mateus. É o presidente X-Men, né? Porque ele Isso. tem o poder da invisibilidade. É. Né? Entendi. Cara, mas eu posso ser bem sincero, eu conversei com o Torrano 2 vezes. Quando ele foi eleito, foi uma entrevista Ele péssima. estava lá, tá? Só pra Tava informar. lá? Ele não aparece, mas ele estava lá. Ok, Então tá bom, fazer justiça. ótimo. Mas assim, eu percebo pouco, né? Ele tem feito aqueles podcasts, fez Acho um que na ele soltou sexta-feira, um né? aí, Sexta-feira à me noite, um parece. horário legal, né? Pra assistir, né? Mas eu sinto um pouco de falta dele. Não sei o porquê ele aceitou esse desafio. É o que de- todo de mundo comandar pergunta, a Ponte né? Preta. Mas aí não é um problema nosso, né? É um problema dele, da família e dos conselheiros da Ponte. Não, inclusive falam que eu nunca tive esse contato com o Torrano, mas muita gente já teve. Fala que é um cara assim muito tranquilo, muito equilibrado, tal. Realmente é algo que um dia, né, talvez fora da Ponte Preta a gente tome um café aí, eu vou perguntar: Torrano, olhe nos meus olhos, por que você foi assumir a Ponte Preta? Qual o seu intuito? Aposentado, vai curtir a vida, tranquilo, né? Uma carreira maravilhosa no âmbito jurídico, e ele resolveu assumir aí esse rojão, né? Hoje que é a ele Ponte tinha essa Preta. resistência, né? Na eleição então. anterior, ele não se via presidente da Ponte Preta naquele momento, e nessa trajetória de 4 anos com o Eberlin, alguma coisa mudou, né? No meio do caminho, aí ele teve a decisão de, dessa vez, disputar as eleições. Ô, Júlio, sabe que chamou atenção ontem? Justamente isso, né? O Carlão falou sobre essa magnitude aí que o Torrano tem no poder judiciário, jurídico também de Campinas. E ontem a Assembleia, né, que foi até um chamado da parte dele, né, da situação também, foi justamente suspensa por 2 liminares no poder jurídico, né? Quer dizer, então, também que a oposição, mesmo tendo menor força que ele conseguiu justamente o que queria nesta não votação de ontem da SAF. É um caso interessante, justamente porque o Torrano tem muito nome na cidade também e tem muito poder, né? Daqui a pouco a gente vai, inclusive, acho que dá para ouvir, né, o Dr. Spesse falando sobre esse adiamento, né? Não é um cancelamento da votação, mas é um adiamento. Sim. Mas eu tô com o Scheib. Eu acho que
Se a gente analisar politicamente, Sim. é uma derrota do Eberlin Sim. e uma vitória da Sim. oposição. Eu acho que ontem, Júlio, ficou comprovado assim, tem aspectos negativos e positivos, todo o tumulto, eu acho que isso para o clube é muito ruim. Mas para a oposição foi uma vitória, realmente a oposição saiu fortalecida. Eu não estava presente, mas acompanhei os vídeos, deu para perceber um Marco Antônio Eberlin acuado, né, em alguns momentos, devido aí à forte presença, à mobilização da oposição, o adiamento, né, da votação. Eu acho que ontem ficou comprovado assim, a Ponte Preta não morreu. Né? Então, eu acho que ontem, para a oposição, foi um momento positivo, sim. Talvez para o Ponte Pretano, acho que foi o momento mais feliz da temporada. E só mandar um abraço aqui pro César Paiva e pra Elaine. Ó, bom dia, gostaria de mandar um abraço, um parabéns ao estagiário Rafael Paiva, que gosta de uma resenha com vocês, completando 20 anos hoje. Gente boa. Rafa Paiva, nosso jogador de vôlei, nosso 01 do vôlei, estagiário do GE, aniversariando 20 aninhos. E tem um detalhe importante, hein? Ele não quer saber quem jogou a água. Ele quer passar o rodo. Calma, Antônio Lopes. Um abraço aí pro César Paiva e também pra Elaine. Está no YouTube, mas estamos no ar. Acompanhando aí. Mas é menino. Vamos ouvir aí José Henrique Spessi, advogado, diretor jurídico da Ponte jurídico, Preta, isso. falando, né, Lupe, sobre esse adiamento. Né? Ele falou ontem depois da reunião. Vamos ouvi-lo. Na verdade, a decisão é do presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Armando Abdala. Por outro lado, eu, como diretor jurídico, nesta ação, a Associação Atlética Ponte Preta, que é a requerida. Então, solicitamos, ele solicitou que a gente fizesse uma análise, né, das determinações havidas nessa liminar, que chegou durante o início da Assembleia. Ela ainda não havia sido instalada, né, quando então advogados autores, que são alguns associados da própria Ponte Preta, conseguiram uma decisão liminar em que nesta ação, além de vários pedidos, um deles era inclusive para suspender a Assembleia Geral, essa orientação, esse pedido não foi acolhido, mas a juíza concedeu, a pedido desses autores, algumas obrigações de caráter operacional, logístico, né? Por exemplo, que um tabelião acompanhasse todos os trabalhos e registrasse uma ata notarial com vários detalhes individuais de cada associado que estaria votando, né? e outras obrigações. E nós, obviamente, não estávamos aguardando uma decisão dessa natureza. O clube não se preparou do ponto de vista logístico, operacional, né? São muitos associados, o salão ele comporta todo mundo, mas em condições para dar mais fluidez a uma assembleia dessa natureza, não para se cumprir esses detalhes operacionais logísticos, de forma que, se fosse a decisão de continuar a Assembleia, isso seria praticamente impossível hoje. Então, até conjuntamente com advogados autores, que nos reunimos, eu pela Ponte Preta, o advogados autores e o presidente do Conselho, foi basicamente um encaminhamento, quase que um consenso, de que por prudência e até para atender efetivamente as obrigações que a liminar determinou, o presidente do Conselho, o doutor Abdala, então entendeu por bem postergar a data da Assembleia para que o clube venha se preparar do ponto de vista operacional, logístico, exatamente para fazer cumprir rigorosamente a Assembleia. Pois não. Doutor, e agora quais são os próximos passos? A Ponte Preta vai precisar atender todos esses pedidos para que possa marcar uma nova assembleia para votação sim ou não da SAF? E já tem uma previsão? Certamente. Agora o presidente do Conselho Deliberativo vai proceder a essa análise juntamente com o pessoal operacional e da parte administrativa do clube,
para verificar a melhor data para que essa assembleia venha a ocorrer. Eu espero, de fato, que isso seja o mais rápido possível, cumprindo rigorosamente o estatuto, mas que seja breve, até por conta dessa decisão que deve ser tomada, já se estava esperando que fosse tomada hoje, para o bem do clube, para o bem da Ponte Preta. A decisão de se criar, possivelmente, pela cisão do Departamento de Futebol, uma SAF, é algo que vai trazer, certamente, para a Ponte Preta uma reestruturação muito benéfica. Essa decisão, ela não era esperada, né? Não havia nenhum tipo de situação que trouxesse alguma atenção nesse sentido. Eu tomei conhecimento dessa declaração dos jogadores e acredito que eles, dentro dessa situação que foi aleatória para o clube, acredito que eles vão também, de alguma forma, ter que observar essa decisão e tomar as providências que eles entenderem mais pertinentes, que acredito, dentro de uma razoabilidade, né, acredito eu que eles devam compreender a situação toda, que é pelo bem da Ponte Preta. Na verdade... Tá, então, né, a palavra do José Henrique Espécie, o diretor jurídico da Ponte Preta, logo depois, né, do adiamento aí da votação para definir se a Ponte se transformaria em SAF ou não. E essa última resposta aí, né, Lupe, envolve a questão do que os jogadores falaram na semana passada, né? Se não houvesse aprovação da SAF, o risco de ter uma paralisação do futebol, né? Foi antes do jogo contra o Vila Nova, né? A goleada sofrida pela Ponte por 6-0. Antes do jogo, praticamente todos os jogadores do elenco, através cada um da sua rede social, eles publicaram aí um manifesto a respeito de mudanças, principalmente nessa questão da aprovação do clube em SAF. E eles falaram o seguinte, que a partir do dia 25... dependesse do que acontecesse ontem na reunião, eles tomariam algumas medidas, inclusive a paralisação do futebol. Então, como ontem nós não tivemos nenhuma novidade em relação a essa mudança, fica também eu não posso dizer medo, mas essa decisão dos jogadores do que eles vão fazer, porque do dia que eles soltaram essa nota para hoje não mudou nada. E, segundo o comunicado, se não tivesse nenhuma mudança, eles iriam paralisar o futebol. Amanhã tem a representação da equipe, eles ganharam 2 dias de folga e é super compreensível isso, porque o Zanardi falou da dificuldade que ele está tendo de montar um time e dos jogadores que estão prestes a explodir, entre aspas, na questão física, ou seja, com risco alto de sofrer algum tipo de lesão. Eles ganharam um descanso um pouquinho maior e amanhã está marcada a reapresentação do elenco. Agora, se eles vão treinar ou não, aí já é uma decisão que cabe ao grupo e se eles vão jogar ou não contra o América também. Eu acho que, exatamente, cabe ao grupo, mas se for seguir à risca o que os jogadores indicaram na nota, eu acho que a probabilidade maior é de ter uma paralisação, porque, repito, na minha avaliação, olhando politicamente para a reunião de ontem, foi uma vitória da oposição, e os jogadores entendem. Não é que eles estão ao lado da situação, até porque eles estão bem desgastados também com o Eberlin, com o Torrano, com toda a diretoria, mas se houvesse aprovação, o investidor já tinha sinalizado um aporte de 3 milhões de reais, então isso serviria para pagar parte dos jogadores. Como houve essa mobilização e teve o adiamento, eu acho que os jogadores vão ficar irritados, porque é mais um tempo sem receber também. Eu tô fazendo aqui de acordo com o que eles colocaram. Tô tentando imaginar, Sim, seguir uma linha de raciocínio, né? Se eles forem rigorosos, a paralisação vai ter. Agora, WO já acho um pouco mais difícil, porém eles não vão se preparar, e já não estão se preparando, né, adequadamente para os jogos que restam aí da Ponte na Série B. E pelo andar da carruagem, Júlio, pegando carona no que você disse, ontem o desenho ficou muito claro. Eu acho que neste momento, ou com esta administração, a aprovação não vai sair. Não vai sair, porque ficou nebuloso. Ficou nebuloso, a oposição deu as caras de uma maneira muito forte, né? Ela se fez representar ontem. Do jeito que foi ontem, pelo número, né, de opositores, eu acho difícil que essa aprovação de SAF saia. A Ponte Preta ela só vai sobreviver com SAF. Eu acho que chapa A, chapa B, independentemente... Boa! ela só vai sobreviver com SAF. Porém,
A negociação da SAF, ela só vai sair neste momento com a atual gestão. E o panorama deixado ontem, né, acho que deu para perceber muita coisa. Acho que a atual gestão ela enfraqueceu. Eu estava conversando com alguns conselheiros, né, e pessoas que marcaram presença ontem. Pelo que eu entendi, toda a confusão ela tem início porque é preciso formar a mesa, né, da Assembleia. E segundo o que eu apurei, um membro da oposição, outro da situação, para conduzir esse processo da votação de SAF. Porém, causou ali um certo tumulto, na hora não chegaram ao acordo e por isso aconteceu todos esses problemas. E tem um detalhe importante também, que a gente tem acompanhado fora de campo, que é um movimento da oposição reunindo assinaturas para a destituição da diretoria, a renúncia tanto do Eberlin quanto a do Torrano, que é o presidente da Ponte. E talvez com essa possibilidade de, quem sabe, assumir a mesa no meio desse processo, isso poderia ser levado também para uma votação e onde a oposição tinha uma presença muito forte. Confesso que eu não tenho conhecimento do estatuto de quanto precisa da aprovação ou não para tirar um presidente e um vice-presidente da Ponte, mas era algo que eles já queriam também já meio que colocar ali, agilizar esse processo. Então, acredito que e aí eu vou fazer até uma crítica de uma pessoa que eu gosto muito, porque quando foi presidente da Ponte sempre nos tratou muito bem, nos tratou com muito carinho, mas infelizmente na hora que precisa da rédea, precisa colocar a ordem, ele não consegue, o Abdala. O Abdala precisava se manifestar um pouco mais, precisava falar a respeito dessa situação, trazer um pouco mais às claras tudo que está acontecendo ali, tanto da oposição quanto dessa questão da situação da SAF. E o que eu acho que faltou habilidade, e olha que a gente pode criticar o Marquinho em vários aspectos, e o próprio Torrano, mas eles têm a malandragem futebolística, né? Principalmente o Marquinho, que é um cara que está no futebol há algum tempo. Eu acho que faltou assim, a apresentação desse pessoal da SAF. O contrato tá aqui, mas quem sabe, né? Quem é, cara? Quem é? Se especula a quadra capital, né? Quem é esse investidor que ele vai destinar mais de 1 bilhão para um clube de futebol falido? Quem é essa pessoa? Quem é essa empresa? Então, acho que se essa atual administração ela jogasse as claras, talvez ela teria, como diz Abel Ferreira, mais adeptos, né? Teria mais adeptos, seria algo mais confiável, mas não. Tem lá o contrato, ele chamou todo mundo da imprensa, está lá, mas cadê o rapaz? Por exemplo, aqui em Campinas o pessoal não gosta muito de comparação. Mas, pô, o Guarani tá numa SAF, o Graziano vem todo dia, tudo bem, ele tem uma ligação com o Guarani, ele tem negócios com o Guarani, mas assim, o torcedor do Guarani sabe quem é que tá investindo. Você tem uma segurança no futuro do clube com a SAF Bugrina. O da Ponte não. O da Ponte tem um papel lá. Ok, tem o papel, tem a proposta, mas cadê? Quem é o investidor? Quem é a empresa? Então tá tudo muito nebuloso. E aí, meu amigo, a situação dentro de campo já tá terrível. Aí a oposição se fortaleceu e veio pra cima. E acho que o que a oposição tem dito é justamente isso. Nós não somos contra a SAF. Sim. Mas nós queremos mais informações, né, sobre ela, né, e a maneira como ela vai ser tocada. E abrir justamente também uma disputa entre as pessoas, os investidores que queiram também assumir a Ponte Preta, porque, como você disse anteriormente, caso fosse aprovado ontem a transformação de SAF, de associativo para SAF, os jogadores receberiam até um certo investimento de 3 milhões, seria investido para o futebol, que condicionaria a venda justamente para um único investidor, esse cara que ia colocar a grana agora, não abriria assim uma concorrência. Então fica também atropelado isso também, pensando justamente numa aprovação de SAF aí pro outro lado, né, Júlio? Foi um tiro no pé ontem, então, na oposição, da situação, né? A chamada da oposição mostrou muita força da oposição. Eu achei, se fosse para ter um vencedor ontem, porque assim, a oposição ela queria ganhar tempo, né, em relação à SAF. Sim. Por mais que isso acabe irritando a situação, até os jogadores, né? Porque os jogadores querem receber, os jogadores não estão ligando. Quem que vai ser o presidente da Ponte? O Lupe se vai ser SAF, não, eles querem receber. O Lupe na semana passada ele já chamou atenção. Aquele comunicado, né? Os jogadores soltaram nas redes. Aquilo foi uma manobra política, né? Aquilo foi uma manobra política, foi em comum acordo com a diretoria, não tem como não ser diferente. Porque esse foi o discurso vendido pra eles, né? Falou assim, gente, se tiver a SAF, isso. Na terça-feira vai ter um dinheirinho. E o jogador agora é a parte mais fraca, né? Tá desesperado. Eles estão frágeis. E outra, o único trunfo com relação ao jogador é o Elvis, né? Porque o Elvis hoje ele é muito além de um jogador da Ponte. Então a diretoria pensou assim, vamos
entrar num acordo com os jogadores. Dentro deste grupo tem o Elvis, que é uma referência, que é um cara em que a torcida confia, e eu acho que com este anúncio a situação pode melhorar com relação à SAF, mas isso não aconteceu. Eu acho que hoje, Júlio, o torcedor pontepretano, o que ele está menos preocupado, ele está muito preocupado, mas o que menos preocupa ele é o futebol. Eu acho que o que está em jogo hoje é o futuro do clube. Então, se a Ponte fica feio, fica horrível, vai entrar para a história do lado negativo, mas hoje, se a Ponte Preta entrar em campo ou não para o torcedor, não tem nenhum significado. O que vale é o futuro do clube. Por isso, tanta força ontem por parte da oposição, principalmente. E só uma informação, né, aqui para você que está acompanhando o CBN Esportes. Essa semana, exclusivamente aqui no YouTube, @CBN Campinas. Então, aproveite para se inscrever, ative as notificações aqui do nosso canal. O Eberlin já avisou os departamentos hoje que não vai conseguir honrar com pagamento. Se ele avisou os departamentos, é porque tinha programado que ia pagar alguma coisa hoje. Então estava tudo atrelado a SAF ontem. Então foi o que o Fábio disse. É um processo atropelado? Também acho. Mas se tinha um acordo, então. Né? Porque a situação não botou fé que haveria esse rebuliço todo ontem. Por isso que eu acho que foi uma vitória da oposição neste sentido. Agora, os jogadores estão dizendo... o Zanardi disse na última entrevista, se não virar SAF vai fechar. Eu concordo, eu acho que a SAF é o único caminho. Então eu entendo o lado da oposição, entendo a preocupação com a falta de informações. Eu acho que a primeira mudança que tem que ocorrer é essa, é a situação, começar a trabalhar com informações às claras. Quem é o investidor? Tem cláusula de confidencialidade? Tudo bem. Traz o investidor aqui. Traz o investidor. Lógico. O Guarani fez isso, gente. Então. O Guarani fez isso, ó. Todo mundo sabe que é o Roberto Graziano, mas eu não posso falar valor, depois acabou vazando, né? Porque a gente é curioso, a gente descobriu. Sim. Mas o próprio Guarani, ele não fala publicamente que é o Graziano. Ele convocou, tem o Graziano. Ele falou pros conselheiros. Ele falou pros conselheiros. Em nenhum momento você viu na mídia Exatamente. o Rômulo Amaro falando o Roberto Graziano é o nosso investidor. Não, quem falou que foi o Graziano foi o próprio Graziano. Aí tudo bem. Não, tudo bem. Aí porque como ele é o investidor, ele, né? ele não vai pagar a própria cláusula, né? Exatamente. Então, mas eu acho a postura do Guarani é essa. O Guarani, pelo menos pros conselheiros, oficialmente, ele fala que o Graziano, ele é o investidor. Todo mundo sabe? Claro, ele fez uma reunião ali, entendeu? Mas o Guarani, quem representa o Guarani hoje, a diretoria, é o Rômulo. O Rômulo, em todas as entrevistas que nós fizemos com ele, a gente pergunta, como é que é teu relacionamento com o Graziano? Ele fala de acordo politicamente, mas em nenhum momento ele fala, não, ele é o nosso investidor, ele é o nosso baú de ouro. Não. Ele tem uma cláusula e publicamente ele não fala, mesmo todo mundo já sabendo. Poderia seguir o mesmo caminho. É aquela habilidade. Eu acho que se a diretoria consegue trazer o investidor para cá, fazer uma reunião, eu acho que isso acalmaria a oposição. Né? Porque todos na ponte sabem, todos os representantes da oposição falam, ninguém é contra a SAF, a vida da Ponte Preta ela vai depender de uma SAF, mas a maneira nebulosa que está acontecendo aí causou a revolta. Eu acho que se a diretoria atual tivesse habilidade, ó gente, é esse aqui, é o Sheik, é não sei quem, é esse aqui, ele vai conversar com os associados, vai conversar Inter, né? com os o Sheik da Inter, vai conversar com os representantes da Ponte Preta, eu acho que isso acalmaria a oposição e poderia chegar num denominador comum ontem, mas não, fizeram tudo atropelado, o Fabião foi bem nessa, tudo de uma maneira atabalhoada, e aí, aí eles foram mexer no vespeiro. Deixa eu dar aqui uma passada aqui no nosso chat no youtube.com/CBN Campinas. Ricardo Marques, 3174. Quem disse que vai entrar essa grana hoje se tivesse sido aprovada essa SAF? Em algum momento o José Henrique Spesse acabou explicando sobre esses adiantamentos, mas eu explico para você, Ricardo. Foi acordado, inclusive o Torrano disse isso também em algumas das edições recentes do Pauta do Presidente, Pauta do Dia, sei lá o nome do Café Torrano aí. Ele explicou que esse adiantamento seria feito atrelado à SAF. Então, foi feito um primeiro adiamento já, que inclusive foi o último pagamento, se eu não me engano, em maio. Isso. A Ponte conseguiu pagar algumas coisas aí. Essa foi a primeira parte do adiantamento. A segunda parte viria a partir do momento que o clube aprovasse SAF. Não a proposta do investidor. Não necessariamente, porque essa proposta vai ser votada lá na frente. Mas o investidor queria a certeza que o clube se transformaria em SAF, independentemente se ele ou outro investidor. Mas já estaria condicionado com esse empréstimo de 3 milhões. Mas aí, se não fosse ele, o investidor aceito na proposta, esse adiantamento se transformaria em empréstimo. O Torrano mesmo explicou isso, e a Ponte Preta devolveria esse valor lá na frente. Então, só para responder o Ricardo, é isso, Ricardo. Já foi feito, inclusive, um primeiro adiantamento. O segundo adiantamento seria a partir desse momento com a aprovação da SAF. É por isso
que os jogadores queriam a aprovação ontem, porque esse adiantamento foi o único pagamento recente que eles tiveram. Um pouquinho de dinheiro que eles receberam recentemente foi através dessa primeira O parte desse jogador não adiantamento. importa de onde vem o dinheiro, né? O jogador não quer saber, saber, não o cara quer quer saber. o dinheiro Ele na conta. E se eu fosse jogadores, eu pensaria igual, tá? Eu não condeno. Não, eles aqui. estão no direito. Eu não condeno aqui a ação dos jogadores, porque eu acho que, nesse caso, o jogador ele é profissional, né? Então, assim, quem tem que pensar o clube é a torcida, os conselheiros, a diretoria, nós da imprensa. Os jogadores, eles estão ali temporariamente. Né? E tem outra questão também que envolve a estrutura. O Baianinho falou um pouquinho lá na saída do campo contra o Avaí. Ele falou, tá abandonado. Sim. O clube tá abandonado. E você imagina, você profissional que depende do seu corpo pra exercer uma profissão que é de jogador de futebol e não ter o mínimo de condição, isso faz mal até mesmo. Claro que o bolso pesa, mas o cara se preocupa, tipo assim, cara, se eu tiver uma lesão aqui, onde que eu vou cuidar? O Elvis, ele teve uma cirurgia, um rompimento de ligamento cruzado anterior. Ele vai passar por cirurgia. Ele é um cara que tem uma grande representatividade pro torcedor. Mas você imagina um outro jogador se tem uma lesão grave dessa? A cabeça dele, como é que fica? Será que vão operar? Mas, Será olha, que vão me dar o por exemplo, Isso aqui é respaldo? palpite. Sorte. Eu não sei se o Elvis vai se tratar com a Ponte Preta. Eu não quero usar o termo sorte, porque foi uma lesão grave. Então, não é isso que eu quero dizer, mas o Kevinson, um alento pra ele é que ele do pertence ao Santos. Santos. É. Então ele pode Usar a tratar, estrutura recuperar totalmente no Santos. Tanto que o Santos já falou assim, não, pode voltar. Sim. Né? Então o Elvis não tem isso. O Elvis Não. é da Ponte. Que estrutura ele vai Eu acho que ele vai utilizar? usar do bolso dele. Vai ter que ser particular, Vai ser né? particular. E isso atrasa a recuperação. Porque Atrasa a recuperação. por mais especialista que seja uma clínica, ela não é um clube de futebol que entende os processos, enfim. E esse abandono, ele é refletido no gramado do Majestoso lá. sim. Eu fico com dó Tá do com Pelé, cara. Porque torceira, o Pelé é cara. monstro no cuidado com... Ele não tem o que fazer, Júlio. com cuidado no gramado, mas ele não Você tem sabe o que ferramentas. tem naquele balde que ele anda no... É areia, pra tampar o buraco. Não tem o que ele fazer. Ele como profissional, é igual falar assim, Júlio, faz um programa aí e não me dá um microfone, cara. Como que eu vou fazer o microfone? O programa sem o microfone. Então é a mesma coisa. Os funcionários são zero culpados aí dessa situação crítica que envolve a Ponte. Eu quero avançar aqui pra gente falar do Guarani. Aqui no nosso WhatsApp, final telefone 1701, o Daniel, né? Será que a SAF da Ponte não é o Graziano também? Acho que não. Não, gente, vocês têm uma criatividade gigantesca. O programa hoje é só pela internet, calma. Apesar que o Graziano tem um bom acesso lá, mas o não é ele. Graziano, milionário, né? E tem uma carreira aí como empresário bem sucedido. Mas não é assim também, né? segurança, Futebol é caro protegendo. também. Não é dessa forma, viu? Já Mas tomaram valeu. um café, mas não chega tanto, né? Bom, sei lá, né? Velho, vai até meio-dia. Sei lá. Mais participações aqui, o Cristiano Salvione. O mais triste de tudo, infelizmente, não tem ninguém pelos atletas e funcionários à deriva. Maior revolta. Ontem, Ontem, ó. Que dia que foi o jogo? Domingo, né? Foi domingo. Domingo eu e o Lupo saímos ali no meio da torcida ali, encontrei uma funcionária de longa data. Ela falou assim, Júlio, 40 anos que eu trabalhei na Ponte, nunca vi desse jeito. E olha que Nunca vi desse jeito. perereco, hein? Nossa, mãe. Então, assim, é assustador, cara. É Posso também assustador. falar? Cara, e assim, me preocupa esse afastamento do torcedor do clube, eu já falei isso muitas vezes. E o Júlio, ele tava com o uniforme da rádio, que é azul, né? Sim. E aí eles saindo assim, cara, a gente vê no semblante do torcedor o quanto ele tá sofrendo. Muitos torcedores vão porque é uma tradição você ir ao Moisés Lucarelli acompanhar os jogos da Ponte. Entrevistamos vários antes do jogo e a gente percebeu isso. Só que aí o Júlio, até cara, eu tô de azul, é da cor do Avaí. Eu falei, Júlio, Não. a última coisa que os caras vão pegar no seu pé é que você tá com uma Nada. cor da camisa do adversário. Os caras estão desesperados com a situação do clube, Em cara. outros tempos seria pelo menos assim, pô, você tá de azul, brother? tá com os caras. É. Hoje realmente é uma, assim, A Ponte tá entregue, o torcedor tá completamente esfacelado, né? Por isso até como eu disse ali, pode acontecer o vexame de não entrar em campo, paralisar todo o futebol, mas hoje, e é até com dor no coração, né? O torcedor, o que ele tá menos preocupado é com essa situação de dia a dia. Ele tá preocupado com o futuro do clube, realmente não tem qual que é a perspectiva da Ponte, né? Então, o Jacir Ferreira fez vários comentários aqui críticos, né, ao Eberlin, né, perguntando se nós acreditamos no Eberlin, fora a diretoria, a SAF tem que ser sem o Eberlin, ninguém está pagando, muito menos a situação, com todo respeito aos jogadores, mas a Ponte não tem time. Então, o Jacir Ferreira aqui faz várias e várias críticas sobre a situação. O Ricardo perguntou qual é o investidor que
que não era para ter aparecido ontem para acalmar os ânimos. Foi o que eu disse, nós não sabemos. Eu não quero afirmar aqui que é uma empresa, a especulação é a Quadra Capital, mas já tentamos mandar lá um e-mail com a assessoria da Quadra Capital para ver se eles confirmam isso. Não obtivemos retorno, então eu não posso afirmar que é ou não, porque nós não sabemos. Então, isso, e se tivesse mais transparência, nós saberíamos, pelo menos alguma coisa ou outra, mas acho que nem os conselheiros sabem. O Fernando tá falando aqui sobre a possibilidade de greve, né? Amanhã nós vamos descobrir, ou os jogadores estão de folga. Eu imagino um cenário, uma possibilidade se os jogadores optarem pela paralisação, eles só vão no dia do jogo. Eu também. Não treina, usa a academia de casa, do prédio, do bairro, vai no dia do jogo, joga, vai embora. Eu acho que sabe, você Rachão, né? Rachão de domingo. Coloca o nome na lista aí, eu vou. Isso aí. Mas vai ser, eu acredito Eu acho que a nisso. paralisação seria eu posso nesse falar sentido. uma situação? Eu acho que existe uma preocupação muito grande da questão do WO de ter uma... Tem punição pros caras. Não, punição não. Os jogadores podem ser punidos. Mas assim, mas eles vão, é uma situação que tá chegando no limite. E a questão do WO, por exemplo, eu vejo uma questão muito do desempenho de campeonato, né? Por exemplo, você dá WO contra um time que tá brigando lá em cima, aí eu acho um desrespeito à competição também. Mas se tem uma partida que pode dar WO é essa, porque os dois já foram. Os dois já foram pra Série C. Só falta a matemática confirmar. Mas seria um jogo onde a Ponte mandaria mais um recado, os jogadores no caso, né, mais um recado para a diretoria, e não prejudicaria desportivamente a competição, porque o América, ele também já foi. Então, assim, se tem algum jogo que poderia acontecer essa situação, seria esse jogo, mas eu também acho muito difícil por conta do medo da punição em relação aos atletas. Era justamente isso, não é nada mais representativo que essa partida ser justamente contra o América, os dois piores times do campeonato e já rebaixados aí virtualmente, né? Infelizmente pros dois. O América perdeu mais um ontem pro Sport, né? O V Félix 10, bom dia, bora fortalecer o canal, estamos na escuta sempre aí, sim, V Félix 10, 10 e faixa, né? O Augusto MTS Júnior, Marco Antônio Belim, a face da desgraça que assola a Ponte Preta. Onde estava o presidente Coca-Cola? MRP é o câncer da macaca. Presidente Coca-Cola? Quem trabalhou na Coca-Cola foi o Edu Lacerda. Ele tava acho que eu vi ele nos vídeos. Eu acho que eu vi também. Tava de agasalho. Eu acho que eu vi também. Sim. Então, enfim, gente, falamos bastante aqui da Ponte Preta. Amanhã estarei presente lá no CT do Jardim Olina para acompanhar a possível ou não reapresentação dos jogadores e durante o CBN Esportes amanhã, novamente aqui no YouTube. youtube.com/CBN Campinas. O canal. A gente traz informações. Curta e compartilha. E aí, Antônio Lupe, hoje né? 2 horas. Não, assim que é bom, né? Assim é bom. Se deixasse no dial, a gente falaria 1 hora direto também, né, Rafael Peu? Tá aqui hoje nos coordenando. O Guarani hoje apresenta o Humberto Louser. Apresenta o Humberto Louser, a apresentação está marcada para as 2 horas, porém ele já está na casa, ontem ele chegou. O Guarani publicou, inclusive, algumas fotos. O Louser mandou um recado, não sei se a gente tem aí, o Rafael Pio, não tem, né? Não tem problema. Pelo 1 eu já vi que não tem. Você tem que combinar com o cara, velho. Não, mas tá combinado. O problema é que tem algumas coisas que mesmo combinando não deu certo. Inclusive, a SAF da Ponte combinaram de fazer, não deu certo. Desculpa, mas o assunto é Guarani aqui. Então o professor Humberto Louser, ele já tá na casa, ontem ele conversou com os jogadores. Tem uma foto muito legal dele com o Dudu. E eles eram uma resenha no Atlético Goianiense, que foi o período que o Dudu toda vez estava resenhando com o Humberto Louser. Toda vez. Foi onde ele teve o melhor período da carreira, né? E o Humberto conversou com os atletas. O Rômulo Amaro estava presente, né? Tem uma foto, inclusive, que o Rômulo estava com ele, com o Frontini também. Então já teve esse primeiro contato. E para fechar, ontem, Humberto mandou um recado para a galera através do Instagram, convocando a torcida do Guarani, porque é um jogo importante. A diretoria divulgou hoje promoção de ingressos. O Guarani ele vai colocar aí R$10 o bilhete para vários setores do estádio, para o torcedor que estiver com a camisa. Só que o Guarani em breve vai dar mais informações quando começam as vendas, nas bilheterias, a venda online e tudo mais. A única coisa que tem essa informação, tem uma promoção para lotar o estádio Brinco de Ouro. Deu certo? Chegou, hein? O Louser então, chegou. Por favor, professor, fala aqui. Alô, nação bugrina, quem fala é Humberto Louser, passando aqui para convocar
todos os torcedores, para que possam comparecer no sábado. A gente vai precisar muito do apoio de vocês na arquibancada. A gente sabe dessa força. Eu, por 2 vezes, como treinador, pude experienciar essa força da arquibancada. Então, mais uma vez, eu venho fazer esse pedido para que vocês possam comparecer nesse momento que a gente mais precisa, para que vocês possam estar junto conosco, jogando do início ao fim, nos incentivando, nos empurrando em busca dessa classificação. A gente vai precisar muito que a gente possa continuar a sonhar. O nosso objetivo maior que é voltar à Série B. Eu, por 2 vezes, como treinador, pude experienciar essa força da arquibancada. Então, mais uma vez, eu venho fazer esse pedido para que vocês possam comparecer nesse momento que a gente mais precisa, para que vocês possam estar junto conosco, jogando do início ao fim, nos incentivando, nos empurrando em busca dessa classificação, para que a gente possa continuar a sonhar pelo nosso objetivo maior, que é voltar à Série B. Ah, professor, então tá bom, Eu vamos adoro Humberto, experienciar, velho. né? Experienciar, irmão. Experienciar, ele irmão. tem a Ele linguagem- gosta de estancar a sangria. Ele gosta. Fala gosta. muito, cara. Gerar desconforto ao adversário, ele gosta. O grande Humberto. Humberto gente boa, gente boa Humberto demais, né? amigo nosso. Estaremos lá hoje às 2 horas e amanhã a gente vai trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Humberto para falar principalmente desse jogo decisivo, né? E a informação que chega é que o adversário Brusque não tá pensando em poupar ninguém não, hein? Vai vir com força Tá máxima, valendo liderança, né? mesmo correndo o risco de perder jogadores para o primeiro jogo do quadrangular. Então, olha só o tamanho do buraco que o Guarani se enfiou. Esse duelo contra o Brusque já se torna aí o jogo mais importante do ano para o Alviverde. Se perder, tá fora, dificilmente. Até dependendo do que acontecer, pode sobrar uma vaga pro Guarani. Eu tenho aqui. Por favor, mas assim, fica difícil. Agora, se ganhar, aí esquece tabela e já pode comemorar a classificação e o outro campeonato que começa aí no quadrangular. O problema, Júlio, é justamente a Ferroviária que vai jogar com Confiança em casa, Confiança já rebaixada. A Ferroviária tem tudo para vencer, ultrapassaria o Guarani. A Ferroviária está em 8º, iria ultrapassar o Guarani caso o Guarani perca ou empate. E tem esse duelo também que não tem mais nada a fazer o Ituano, né? O Ituano não tem mais nada a fazer, enfrenta o Floresta. O Floresta tem 27, é lá no Ceará o jogo. Caso o Floresta vença o Ituano e o Guarani empate e a Ferroviária também vence a Confiança, o Guarani estaria fora. Em caso de vitória, o Guarani passa. Se empatar, o Guarani tem que torcer por pelo menos 4 desses cenários aqui, ó. O Maranhão não pode vencer o Figueirense, Ferroviária não pode vencer o Confiança, a Floresta não pode vencer o Ituano, Amazonas não pode vencer o Ipiranga e o Maringá não pode vencer o Paysandu. Então são 5 combinações, 4 delas precisariam acontecer. Em caso de derrota, é um cenário muito difícil, porque a Ferroviária precisaria perder para o Confiança já rebaixado, o Maringá precisaria perder para o Paysandu, o Floresta teria que perder para o Ituano, como o Fábio disse, e o Amazonas não pode vencer o Ipiranga. A gente vai atualizando no sábado aí durante o jogo todos os cenários possíveis. Eu sou muito otimista de repente, pensar nos 10 mil no brinco, assim, um brinco lotado, porque o torcedor ele tá meio chateado. Humberto é um fato novo, né? É um fato que dá um pouquinho mais de ânimo. Mas o Guarani tá numa sequência que de repente deixa o torcedor meio preocupado. 10 cara. mil não sei, mas que vamos ter um público significativo, maior do que o que tem comparecido, com certeza, até pela necessidade, né, Júlio? Cara, eu não consigo imaginar como que o Guarani se enfiou nessa situação, né? Porque nós falávamos do Guarani dominante numa Série C, vai passar pela primeira fase com muita tranquilidade, é pensar no quadrangular, é pensar no acesso. Não, de repente veio essa fase ruim, o Guarani não conseguiu sair, se debatendo, agora chega na última rodada, enfrentando o líder do campeonato e precisando vencer. Claro, algumas combinações, de repente um empate, até a derrota, o Guarani entra, mas complicado, chegar sob pressão. Mas, gente, ainda depende do Guarani. É a estreia de um treinador. Joga em casa. O Guarani conta com bons jogadores, experientes, que já viveram situações semelhantes. Só faltava essa, né? Diante de um projeto que foi feito, um projeto de um investimento gigante, até acima do que o Guarani pode arcar. Só faltava essa, o Guarani dar esse presente de grego pro torcedor. Mas eu não acredito nisso, não. Acredito na classificação. Até o Pércio manda aqui, será que os leões que fazem greve, gatinhos quando jogam, vão entender a decisão, né? Tá bravo com os jogadores. Até uma informação adicional, o Humberto, quando acerta com o Guarani, ele condiciona esse acerto também, ele teve até uma redução salarial, a diretoria acelerar o pagamento dos salários atrasados. Falou assim, vai fazer muita diferença se a diretoria conseguir quitar, pelo menos parcialmente, os atrasos antes do jogo contra o Brusque, né? Porque os jogadores já tá batendo quase 2 meses já de atraso no Guarani. Então,
tá na hora já do Guarani também minar esses problemas pra não deixar esticar. Vale lembrar que a gente tem a estreia do Loser agora no sábado, justamente porque o Guarani não estava apresentando um bom futebol, que culminou justamente na saída do Hélio Cizenano, que já era contestado, né? Dos últimos 8 jogos, a gente sempre lembra isso, o Guarani tem apenas uma vitória, o que fez cair bastante na tabela, chegando ao 7º lugar nessa posição e precisando vencer esse último jogo aí para conseguir a vaga à segunda fase. Então o momento é conturbado realmente, tem essa estreia do Loser aí, que pode dar um alento também, mas a situação não tá boa dentro de campo não, né? Tô curioso para saber o que ele vai mudar, né? Ele não tem o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio tá fora, suspenso, aí entra o William Farias, imagina. William Farias. Carlos Eduardo. Que precisa voltar a jogar bem, né? Eu acho que ele não Será vai... que ele faz com Isaac e João Paulo? Time muito ofensivo assim, será que... Mas ele tem o Carlos Eduardo e o William Farias. Voltar pro 4-4-2. Aí com o Isaac e o João Paulo criando. Alguns jogadores que podem voltar aí... O Natan Melo trabalhou com ele no Vila. Que podem voltar à sim, cena. pode Rafael ser, Donato, pode ser. Natan Melo... Quem mais tá sem Humberto, ele oportunidade? gosta, é mais defensivo, né? Ele gosta de um cadeadinho. Gosta de um... Então a Gosta gente de um volante. Então a gente pode esquecer João Paulo, Cauã Jesus e Isaac. Cauã Jesus, isso eu acho difícil. Eu acho que o Cauã Jesus só se uma função mais adiantada. Eu acho que assim, Isaac... atacante. sim, mas eu acho que Isaac e João Paulo permanecem. Porque assim, quem vai ser o 9 pra mim é uma incógnita. Se vai Lucas, se vai Maranhão, se vai Pra o esse Ebert. jogo é Luca. Se Eu vai acho o que- Ebert e de repente um jogador de velocidade do lado dele. Mas pra esse jogo é o Luca, eu acredito. Experiência, o jogo no brinco de ouro, o Luca tem quilometragem e outra, né? Tem respaldo, né? E outra, e ele precisa, ele precisa mostrar, ele tem que se apresentar, é um jogador que veio como referência, eu acho que vai de Luca. Ó, são 2 jogadores que ganham aí por ele já ter conhecimento dos atletas. O Natan Melo eu tenho certeza, que trabalhou com ele no Vila. O Rafael Donato também. E o próprio William Farias na questão. O William Farias trabalhou com ele no Novo Horizontino também. É verdade. Ele pode fechar, já que ele gosta do Natan, ele pode colocar o William Farias. Não, eu não sei se ele gosta do Natan. Se ele gosta ou não. junto, mas cara, mas tem que ele recuperar conhece, o Natan, sabe? cara. Ele fala O assim, Natan fez um bom Paulista, lembra que cara. você fez comigo no Vila essa função? Eu preciso que você Atrapalhou faça o aqui Natan também. foi a lesão A contra o lesão, né? Palmeiras, Uma lesão né? séria, mas pô, ele fez um bom Paulista. Não, mas cara. ele foi expulso contra o Confiança também de uma forma bem boba. ali E, queimou. cara, pouco se Queimou. fala nisso, mas um cara que faz muita falta no Guarani, que estaria voando na temporada se não fosse a lesão, Igor Pereira, né? Que Igor é o Pereira, nosso volante. primeiro jogo. Esse jogo. cara seria o coração do meio Ele não pode voltar, não? Ah, não, LCA, né? Foi o primeiro jogo, né? Foi lá em janeiro isso, né? Mas não sei, já deu 8 meses já, né? Da Já lesão. deve estar num processo de É. transição. Hoje talvez a gente consiga investigar lá. Cara, eu tô vendo tudo que vocês estão falando aqui no chat, viu, gente? Vocês são demais. O nascimento do W9X, o Fábio tá parecendo o vocalista do Bidiz aqui, tá mandando aqui. O Emerson Dias também se faz presente. Cristiano Salvione tá dizendo pra eu pegar a camisa e ajudar amanhã. O Euclides de Campinas, pessoal, me ajuda aí. O Guarani, se empatar, tem chance de classificar? Não sei se o Euclides estava ouvindo ou não, mas... Tem. Mas na audiência rotativa Não, da internet? Eu repito pra você, Euclides, não tem nenhum problema. Se o Guarani empatar, ele vai a 28 pontos. E aí, ele precisa torcer por 4 dessas combinações que eu vou falar aqui. Uai. Ao todo são 5 combinações. Dessas 5, 4 tem que rolar. O Maranhão não vencer o Figueirense, Ferroviária não vencer o Confiança, Floresta não vencer o Ituano, Amazonas não venceu o Ipiranga, Maringá não venceu o Paysandu. Ficou confuso? Vai lá no ge.globo/Campinas, que o Júlio Nascimento fez lá os cenários para o Guarani nessa última rodada. Ganhar, né? É melhor ganhar, né, gente? Ó, vou falar um negócio pra você. Esse Falar um jogo negócio pra do você, Ituano, tá Ituano vai tudo morto embolado. lá, é. Tá tudo embolado. Eu não cravo que Confiança ganha da Ferroviária em casa, não. Última rodada, cara. E não Jogar na consigo. fonte, velho. Mas não Só consigo. não vem com esse negócio de mala. Eu não porque falei nada. Na Série C ninguém tem dinheiro pra dar mala pra outro time. Eu não falei nada. Os clubes não pagam nem o salário do próprio Aliás, time. vão mandar mala Confiança pra rebaixado é SAF, do Landim, hein? Landim, Flamengo. Aí, SAF não é a solução? Confiança caiu pra Série Depende, D. depende muito de qual tipo de SAF é feita, né? Meio-dia! Ponteiros, como é que é o negócio aí? Ponteiros, não sei falar essa Isso frase. aí é outro. É repórter CBN. Valeu, Lupi. Um abraço, viu? Valeu, Até tamo junto, amanhã. amanhã. Valeu, manda um abraço pro Humberto lá, parceiro. O grande Humberto Louser. Valeu, Fábio Scheibe. Abraço pra você. Aparece Valeu, amanhã. Júlio. Obrigado, Rafael Pio, Ângelo né? Pio esteve nos comandando Ah, aqui, deu coordenando, pane. produzindo, cornetando e tudo mais. Valeu, gente. Ó, se inscreva no canal que amanhã, 11 horas, tem mais, hein? No máximo até 11h05, porque o Lupe atrasa. Amanhã a gente pode sortear um Gary Gary? Amanhã vai ter um sorteio aqui, hein? Então vai ter sorteio. Surpresa. Os caras já estão indo